Boa noite, meus amigos. Não saiam daí que vou contar um ótimo causo. Zé Preto saiu para caçar numa sexta e apareceu numa terça. 4 dias no mato, sozinho, sem comida, sem água, sem explicação. Quando acharam ele, estava sentado na beira de uma estrada vicinal a 40 quilômetros de onde tinha entrado no mato. De roupa rasgada, descalço, olhando para o chão. A espingarda estava do lado dele, com as 2 balas ainda dentro. Não tinha atirado nenhuma. Quando a mulher chegou e chamou o nome dele, ele levantou o rosto e olhou para ela do jeito que se olha para um estranho, sem reconhecimento, sem alívio, sem nada. Demorou quase 1 hora para ele começar a responder o que perguntavam. E quando começou a falar, o que saiu da boca dele deixou todo mundo quieto, porque Zé Preto não sabia o que tinha acontecido. Não lembrava nada depois do momento em que entrou no mato na manhã de sexta. 4 dias apagados. Como se alguém tivesse arrancado aquelas páginas da memória dele e jogado fora. O que ele lembrava era só uma coisa, uma imagem que ele descreveu uma única vez para mim meses depois, com a voz baixa e os olhos fixos no chão, e que, desde então, não quis mais falar sobre o assunto com ninguém. Zé Preto se chamava José Ferreira do Nascimento, mas ninguém chamava assim desde que era criança. Tinha 55 anos, era caseiro numa fazenda no sertão do Piauí. Homem que conhecia o mato como conhece a própria casa. Caçava desde os 12 anos com o pai, sabia ler rastro, sabia sentir vento. Sabia onde o bicho bebia e onde o bicho dormia. Não era homem de se perder. Não era homem de se assustar. A mulher dele, Dona Cida, me disse que em 30 anos de casados, ela nunca viu ele voltar de uma caçada com medo. Nervoso às vezes, cansado sempre, mas com medo nunca. Por isso mesmo, quando ele não voltou na sexta à noite, ela esperou até o sábado de manhã antes de chamar os vizinhos. Porque Zé Preto sempre voltava, era lei. Quando o sábado passou sem notícia, aí sim o alarme tocou. Chamaram vizinhos, chamaram parentes, chamaram a polícia, vasculharam o mato 2 dias inteiros com 8 homens. Não acharam rastro, não acharam sinal, não acharam nada. Era como se o mato tivesse simplesmente fechado em cima dele. Quando acharam ele na terça, o médico que examinou disse que Zé Preto estava desidratado, mas não grave. O que não fazia sentido para quem tinha ficado 4 dias no sertão sem água. Estava magro, estava sujo, estava com os pés em carne viva de tanto andar descalço, mas estava vivo e sem nenhum ferimento sério. O que o médico não conseguiu explicar foram 2 coisas. Primeira, Zé Preto tinha perdido quase 6 quilos em 4 dias, mais do que seria possível só com desidratação. Segunda, nas costas dele, da altura do ombro até a cintura, tinha uma marca, comprida, fina, avermelhada, que não era arranhão de galho nem picada de inseto. O médico disse que parecia queimadura superficial, mas feita com algo muito fino, muito preciso, em linha quase reta. Ele fotografou e mandou para um colega dermatologista. O colega disse que nunca tinha visto nada parecido. A marca sumiu completamente em 2 semanas. Mas Dona Cida me disse que durante anos depois, sempre que esfriava muito à noite,
Aquela região das costas do Zé Preto ficava vermelha de novo, como se a marca ainda estivesse lá embaixo, esperando o frio para aparecer. Meses depois, quando o Zé Preto já estava mais inteiro, eu fui até a fazenda conversar com ele. Sentamos no terreiro, ele com um café na mão, eu com o meu. Ficamos um tempo sem falar de nada importante, do jeito que homem do interior faz quando tem assunto pesado pela frente. Vai chegando devagar, sem pressa. Quando eu perguntei sobre o que tinha acontecido no mato, ele ficou quieto por um longo tempo. Tomou o café todo, colocou o copo no chão, aí falou. Disse que na manhã de sexta, umas 2 horas depois de entrar no mato, estava num trecho de caatinga fechada, acompanhando rastro de cateto, quando ouviu um silêncio. Não o silêncio normal de quando o bicho sente presença e para. Era outro tipo de silêncio. Um silêncio que ele disse que tinha peso, que tinha pressão. Como se o ar tivesse engrossado de repente e todos os sons do mato, pássaro, vento, inseto, tivessem sido desligados ao mesmo tempo por uma mão invisível. Ele parou, ficou escutando esse silêncio por um tempo. E então olhou para a esquerda. Ele não descreveu o que viu com detalhes. Tentei perguntar mais de uma vez e ele desviava. Mas o que ele me disse foi o seguinte, que havia algo entre as árvores, que tinha forma, mas não era a forma de animal que ele conhecia, que era grande, maior do que deveria caber, naquele trecho de caatinga sem que ele tivesse visto antes e que estava parado, olhando para ele, não com olhos de bicho, com outra coisa. Disse que o que mais ficou gravado não foi o tamanho nem a forma, foi a sensação. Disse que quando os olhos dele encontraram aquilo, sentiu uma certeza absoluta, instantânea, sem explicação, a certeza de que aquilo estava ali há muito mais tempo do que qualquer coisa que ele conhecia, que era mais antigo do que o mato, mais antigo do que a terra, mais antigo do que qualquer nome que ele pudesse dar, e que ele, Zé Preto, era pequeno demais para estar vendo o que estava vendo. Depois disso, ele não lembra mais nada. O próximo momento que existe na memória dele é estar sentado na beira da estrada, com as balas intactas na espingarda, e 4 dias desaparecidos. Dona Cida me contou o que ela não contou para a polícia, nem para o médico. Disse que na noite de sexta, a mesma noite que Zé Preto sumiu, ela acordou às 3 da manhã com o cachorro da fazenda uivando do lado de fora. Não latindo, uivando. Aquele uivo comprido e grave que cachorro faz quando sente coisa que não é de gente. Ela foi até a janela e olhou para o terreiro. O cachorro estava no meio do terreiro, olhando para o portão da fazenda. E no portão havia uma sombra, alta, parada, do lado de fora da cerca. Que não era sombra de árvore porque não tinha árvore ali. Que não era pessoa porque não tinha forma definida de pessoa. Ficou parada por um tempo que ela não soube dizer quanto foi. Depois
foi sumindo devagar, como fumaça que o vento leva. O cachorro ficou uivando até o amanhecer. Dona Cida não dormiu mais naquela noite e não contou para ninguém porque sabia que ninguém ia acreditar. Me contou porque eu perguntei do jeito certo. Às vezes, a gente não conta não porque não quer, é porque ninguém pergunta. Zé Preto voltou a trabalhar, voltou à rotina, mas não voltou a caçar. A espingarda ficou pendurada na parede da casa e lá está até hoje. Dona Cida disse que uma vez, uns 6 meses depois, um vizinho chamou ele para uma caçada e ele pegou a espingarda, ficou com ela na mão por um momento e pendurou de volta, sem falar nada. Nunca explicou, mas ela disse que tinha uma coisa diferente nele desde que voltou. Não era loucura, não era trauma visível, não era nada que médico pudesse apontar o dedo. Era uma quietude que ele não tinha antes, como se ele tivesse visto algo que reorganizou tudo dentro dele, que colocou cada coisa no tamanho certo. Ela disse que, às vezes, à noite, quando achava que ela estava dormindo, ele ficava sentado na beira da cama no escuro por um longo tempo, imóvel, olhando pela janela para o mato, lá no fundo da fazenda, e que quando ela perguntava o que ele estava fazendo, ele respondia sempre a mesma coisa, só olhando, como se o mato agora fosse outra coisa para ele, como se ele soubesse que o mato também estava olhando de volta. Eu perguntei ao Zé Preto, antes de ir embora naquele dia, se ele tinha medo de voltar ao mato. Ele ficou olhando para o horizonte por um tempo. Depois disse, não é medo não, seu João, é respeito. Eu vi uma coisa que não era para mim ver. Eu estava no lugar errado, na hora errada, olhei para o lado errado. E aquilo me olhou de volta. Fez uma pausa. Tem coisa nesse mato que está aqui desde antes de tudo, que não precisa de nome, que não precisa de explicação, que só precisa que a gente saiba que ela está lá e deixe ela em paz. Ele se levantou, colocou o chapéu e foi cuidar do gado. Eu fiquei sentado no terreiro com aquelas palavras, 4 dias apagados. Uma marca nas costas que some e volta com o frio, uma sombra no portão. E um homem que nunca mais entrou no mato. Não porque não podia, porque sabia que dessa vez, se ele fosse, aquilo não ia deixar ele voltar. E é isso, meu povo. Tem coisa no mato que não tem nome, que não precisa de nome, que só precisa que a gente saiba que ela está lá e passe longe. Zé Preto viu e pagou com 4 dias da memória e uma marca nas costas que volta toda vez que esfria. Poderia ter sido pior, muito pior. Se esse caso te arrepiou, aperta o curtir agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque logo mais tem outro caos aqui te esperando. Cuida-se, meu povo.